Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Salve, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos aqui do Facebook e do YouTube. Hoje, dia 27 de maio do ano de 2025, são exatamente 16 horas. 16 horas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs crentes, evangélicos e livres pensadores. Amados irmãos aqui do YouTube, do Facebook, tenho uma palavra para a nossa meditação. Na próxima semana, em nome de Jesus Cristo, já vou estar com as coisas aqui organizadas, aonde eu transmito aqui a palavra de Deus pela misericórdia e para o nome do Senhor ser glorificado. Estou arrumando algumas coisas aqui que é preciso arrumar, mas a semana que vem, se Jesus não voltar, estarei transmitindo a palavra de Deus e orando em seu favor todas as terça-feiras e todas as quinta-feira, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo de Deus, gostaria de compartilhar com você uma palavra. Serei bem breve e gostaria de compartilhar com você uma palavra para a edificação da tua vida espiritual e da minha vida espiritual. E o nosso Senhor Jesus venha falar em nosso coração. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo projeto do inferno contra a sua vida, contra a sua família, contra os teus projetos, seja destruído todo projeto do inferno contra a sua vida, todo plano do diabo, das legiões
do demônio contra a sua vida já caiu por terra, porque Jesus venceu. A palavra se fez ser humano, esteve na terra e venceu a tentação, venceu as perseguições, venceu a morte, venceu o inferno. E a palavra é Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aproveite o seu tempo, aproveite o máximo do teu tempo na presença de Deus. Aproveite o máximo do teu tempo com Jesus Cristo e com o Espírito Santo de Deus. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. A nossa igreja está localizada, a sede na Grande São Paulo, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a 300 metros do metrô Pedro II. Meus amados irmãos, aqui no Evangelho de João 11 e do seu versículo 24, Evangelho de João, me desculpa, Evangelho de João 12, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, e do seu versículo 24, eu serei bem breve. Diz a palavra de Deus, Surianda, diz Jesus: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida, perde. Quem ama sua vida, perde. Perdê-la. Versículo 25. Quem ama sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Labaria Surianda. Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu
Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Jesus o disse estas palavras aqui no Evangelho de João, aqui no Evangelho de João, aqui no Evangelho segundo João, depois do último milagre que ele fez, que foi ressuscitar Lázaro, várias férias. Depois do último milagre que o Todo-Poderoso fez, depois do último milagre que a palavra de Deus fez, a palavra chamada Jesus Cristo, ele diz estas palavras aqui no Evangelho de João 12, 24 e 26. Mas quando eu digo o último milagre que Jesus Cristo fez, eu posso me expressar assim: aquilo que eu vou me expressar com as minhas palavras bem simples, aquilo que o seu discípulo amado João testemunhou, aquilo que o seu discípulo amado João testemunhou. E eu vou me expressar assim, pela vontade de Deus, foi o último milagre. Mas por que eu estou frisando assim? Por que eu estou falando isso? Porque aqui dentro do Evangelho de João, do seu capítulo 21 e do seu versículo 25, está escrito, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Amém. É por isso que eu me expressei nas minhas simples palavras. Depois que Jesus Cristo ele fez o seu último milagre registrado aqui no Evangelho de João, que foi ressuscitar Lázaro,
tirando uma referência que eu senti pelo Espírito Santo, Orianda, eu vou falar mais uma vez. Porque Jesus é digno de honra, de glória e de receber louvor. Eu vou ler aqui novamente Evangelho de João, no seu último capítulo 21 e do seu versículo 25. Diz aqui: porém, ainda João testemunhou. João, discípulo que Jesus amava, ele testemunhou. João testemunhou e está escrito, Evangelho de João 21 e 25, porém ainda muitas outras coisas, porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Medite depois, meu amado irmão, minha amada irmã. Estou sentindo pelo Espírito Santo de Deus, Surianda, para falar para vós. Medite depois no Evangelho de João 21 e no seu capítulo 25. João testemunhou. João testemunhou. Há muitas outras coisas, milagres, que Jesus Cristo fez, que se fosse para escrever tudo, não caberia no mundo inteiro. Aleluia, Surianda. Eu me expresso aqui com as minhas pobres palavras perante a poderosa palavra de Deus. Repito, aqui no Evangelho de João 12, o último milagre que Jesus Cristo ele fez. Evangelho de João 11, a ressurreição de Lázaro, foi o último milagre que Jesus Cristo fez. Depois que ele fez este grande milagre de ressuscitar Lázaro, no seu capítulo 12, versículo 24, Jesus disse: na verdade vos digo, que se o grão de trigo cai na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Uma pergunta para nós raciocinar: somos trigo ou somos nós joio? Somos trigo ou somos nós joio? Se somos trigo pela misericórdia, aleluias, abaliastérias, se somos trigo pela misericórdia, o Espírito Santo me traz uma revelação, uma referência. Se com
aos Gálatas: aqueles que são de Cristo Jesus mortificarão, crucificarão a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Bariastérias. O Espírito Santo revelou meu coração, trazendo esta referência quando Paulo ele disse aos Gálatas sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Paulo então ele conclui aos Gálatas: aqueles que são de Cristo crucificarão a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Aqueles que são de Jesus Cristo crucificarão a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. E aqui no Evangelho de João 12, 24, Jesus diz: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Sinto pelo Espírito Santo outra referência. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar que o semeador semeou trigo, e foi à noite o diabo e semeou o joio junto com o trigo. E o semeador disse ao seu senhor: arrancaremos o joio. E o seu senhor disse: deixe que o joio cresça junto com o trigo. Se arrancar o joio, pode arrancar o trigo. O trigo passará pelo fogo, o trigo e o joio. E o trigo permanecerá intacto, mas o joio será queimado. A baia surianda. Pensamos, a palavra de Deus é para nós pensar: somos joio ou somos trigo? Se somos trigos, vamos estar aqui nesse mundo totalmente morto para as coisas que este mundo oferece. Se somos nós trigos, se somos nós trigos, iremos mortificar totalmente a nossa carne. Se somos nós trigos, estamos aqui neste mundo e verdadeiramente mortos para o mundo. É o que Jesus diz aqui no seu capítulo 24, Evangelho de João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muitos frutos. Se nós somos
estamos verdadeiramente mortos para o mundo e vamos dar muito fruto para Jesus, iremos dar muito fruto para o Espírito Santo, iremos dar muito fruto para Deus. Se somos verdadeiramente um grão de trigo, iremos nós sim dar muito fruto para Deus, fruto de sentir a nossa miséria, fruto de arrepender dos nossos pecados todo momento, fruto de pregar a palavra, de ganhar almas, muitos frutos, mas para nós dar muitos frutos é necessário que nós venha a morrer, é necessário que nós venha mortificar totalmente a nossa carne para se cumprir o que Paulo disse aos Gálatas sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Medite depois em livros de Gálatas 5:16. Surianda labariastérias. Aqui no seu versículo 25 diz a palavra: quem ama sua vida, dando continuidade, quem ama sua vida perdê-la, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la. Em um vírgula. Abariastéria Surianda. Quem ama a sua vida, perdê-la. Em que sentido que o Mestre Jesus disse essas palavras? Quem ama a sua vida, perdê-la. Quem ama os prazeres deste mundo, quem ama os prazeres da carne, quem ama a sua vida, que Jesus disse aqui no Evangelho de João 12:25, é quem ama a sua vida, é na prática do pecado, na prática dos vícios, na prática do adultério, na prática da corrupção, na prática da pornografia. Quem ama a sua vida neste sentido, perdê-la. Porque a palavra de Deus no livro do Apocalipse, ela vem nos afirmar que o Mestre voltará e a terra e o mar dará os mortos, e cada um receberá do Senhor o que cada um merece. Quem rejeitou a palavra de Deus e viveu na prática do pecado,
coração. Quem ama a sua vida, perdê-la. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher que aborrece a sua própria vida. Bem-aventurado o homem e a mulher que aborrece a sua própria vida, no sentido dizendo não para as coisas da carne. Está aborrecendo. Está aborrecendo a si mesmo. Já volto para o Evangelho de João. Aqui no Evangelho de São Mateus 16 e do seu versículo 24, tem o tema aqui: os discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes. Aí diz no versículo 24: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Versículo 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a sua alma. Ou que dará o homem em recompensa a tua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Cada um receberá do Senhor segundo as suas obras. O verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, na verdade, eu digo que ele tem o prazer de aborrecer a sua própria carne. O verdadeiro grão de trigo que está verdadeiramente morto para as coisas deste mundo. Ele tem o prazer de aborrecer a sua própria carne.
Porque verdadeiramente, aleluias, ele encontrou a maior fortuna. E a maior fortuna é o Espírito Santo de Deus. Quem amar sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a tua vida, guardá-la para a vida eterna. Aquele que neste mundo aborrece as suas próprias paixões da carne, aquele que neste mundo verdadeiramente mortifica a sua própria carne, aquele que aborrece a sua própria carne, aquele que mortifica a sua carne, ele acha a verdadeira vida. E a verdadeira vida é o Espírito Santo de Deus que ele receberá. Labárias térias. E o Espírito Santo de Deus verdadeiramente guiará os teus servos, seguidores de Jesus, no caminho estreito. Pensamos, refletimos a nós mesmos. Somos trigo ou somos joio? Labariastéia, o joio está no meio do trigo. É parecido com o trigo. Mas o joio, ele ama a vaidade. O joio, ele ama os programas podres da televisão e da internet. O joio ama o adultério. O joio ama as coisas deste mundo. O joio ama a sua vida, como eu disse, na prática do pecado, dando lugar para o pecado. Mas o trigo, o grão de trigo, ele dá o trigo que aceita verdadeiramente
apóstolo Paulo diz: se nós julgas a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Labarianda, Surianda, Labariastérias, Labarias Surianda, Labariastérias, Surianda, Labariastérias. Por isso que senti pelo Espírito Santo de Deus para nós raciocinarmos verdadeiramente somos trigo, pela misericórdia ou somos joio. Mortificamos totalmente a nossa carne, ou estamos usando da palavra de Deus, mas somos joios. Julgamos a nós mesmos as nossas misérias. Temos em nós o imenso temor de Jesus Cristo. Entregamos nós mesmos verdadeiramente a vida para Cristo. O joio concorda com o evangelho falsificado, o evangelho que escandaliza o nome de Jesus Cristo, o evangelho que permite tudo. Diversidade de ministérios, mas algo eu falo da parte de Deus. A igreja é um ministério que tem verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Jamais o Espírito Santo de Deus guiará o teu povo para aceitar o pecado. A diversidade de ministério, mas o ministério que verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus, o ministério que verdadeiramente é um grão de trigo, está morto para as coisas deste mundo e aborrece verdadeiramente a sua vida. Meus amados irmãos, para Jesus Cristo é tudo ou nada. Para nós ter parte com Jesus Cristo, é necessário verdadeiramente nos dar lugar ao Espírito
João viu, foi revelado ao mesmo João a cidade de Deus, o que está preparado para aqueles que seguem Jesus. Mas no seu último versículo está escrito: nada que se contamine, nada que se contamine entrará na cidade. Bem-aventurado o homem e a mulher que aborrece. Eu estou sentindo pelo Espírito Santo uma revelação que veio agora em minha mente. Eu passarei. Bem-aventurado o homem e a mulher que mortifica a tua carne. O Espírito Santo revelou meu coração, e eu passarei até para os casais que são dois numa só carne. Bem-aventurado o casal que são dois numa só carne, mas tem as suas intimidades com temor. Senti pelo Espírito Santo de transmitir esta palavra. Senti pelo Espírito Santo de Deus de falar isso. Senti pelo Espírito Santo de Deus. Senti pelo Espírito Santo, até mesmo casal que são dois numa só carne, renuncia-se a si mesmo e tem a sua intimidade com santidade, com temor, Jesus Surianda, Labarias Érias, és muito santo, Yanda, Labarias Érias. Evangelho de São Mateus, já para finalizar, 16 e 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. O Espírito Santo de Deus, há um tempo atrás, me trouxe uma revelação, e ele me fez eu sentir profundamente. Eu já o falei em alguns vídeos meus, até mesmo nas igrejas, e senti de transmitir agora. Surianda Labarias Térias, a nossa vida
depressa. Exemplo, no começo desse mês de maio, já estamos quase no final do mês. Do dia 1º até hoje, no dia 27, não tem jeito de voltar no começo. O Espírito Santo, ele me trouxe uma revelação um tempo atrás e eu vou transmitir. Bem-aventurado aquele que renuncia a si mesmo. Bem-aventurado aquele que mortifica totalmente a sua carne. Bem-aventurado aquele que aproveita o seu tempo totalmente para Jesus Cristo. Ele anda, e o Espírito Santo me traz a revelação sobre esta mensagem. Aquele que aborrece a sua vida, achará, e aquele que ama a sua vida perderá. O que passou não volta atrás. Ou dedicamos totalmente a nossa vida para Jesus, ou permitimos que a falsa felicidade da carne do inferno venha nos enganar. A falsa felicidade da carne do inferno, semelhante ao joio que está no meio do trigo, a falsa felicidade da carne do inferno permite que você vá à igreja, permite que você pregue, permite que você ouve, permite que você tenha até um cargo de pastor. A falsa felicidade da carne do inferno. Mas, ao mesmo tempo, está amando a sua vida, porque serve a Deus e serve ao mundo. E Jesus, ele disse no Evangelho aqui de João 12:24, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá bom fruto. Eu senti muito pelo Espírito Santo de frisar bem este versículo. Eu ia meditar bem no versículo 25 e 26, mas senti pelo Espírito Santo de frisar bem no 24, é claro, com toda certeza absolutíssima, cada versículo da Santa Bíblia Sagrada é necessário nós meditarmos bem, mas nesta mensagem
hoje eu senti pelo Espírito Santo de Deus de frisar bem no seu versículo 24, quando Jesus falou, na verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Se não morrer, fica ele só. Se não morrer, fica ele só. Sem vida. Não tem o Espírito Santo. Mas se morrer, dá muito fruto. Aí vem a pergunta para nós refletirmos. Somos trigo ou somos joios? Se somos trigos, daremos muito fruto. Se somos trigo, nós daremos muito fruto. Dentro desta passagem, se somos trigo, nós vamos aborrecer a nossa própria carne. Se nós somos trigo, nós não temos prazer no maldito programa podre lixo da televisão e da internet também. Se somos trigo, nós vamos odiar as coisas podres que esse mundo oferece. Mas se nós somos joio no meio do trigo, para finalizar, eu repito, se somos nós joio no meio do trigo, estamos no meio do trigo, estamos na igreja, mas amaremos as coisas deste mundo. Mas só que a palavra, para finalizar, ela vem nos revelar que o joio e o trigo passará pelo fogo. O joio será consumido e o trigo permanecerá e dará muito fruto para Deus. Que Deus abençoe meus amados irmãos e minhas amadas irmãs aqui do Facebook e do YouTube. Na próxima semana, com a força do Espírito Santo de Deus, já estará tudo organizadinho e irei, em nome de Jesus, Surianda Labarias Férias, orar e transmitir a palavra de Deus. Estou finalizando uma campanha no monte. Falta 2 madrugadas para finalizar. E louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus. Foi anteontem, ele revelou ao meu coração outra campanha. E na próxima campanha, dobrar a oração, no mínimo 6 horas de oração. Surianda, Labarias Férias, Surianda, Labarias de Cantas. Que Deus abençoe meus amados irmãos no YouTube e no Facebook. Igreja Pentecostal Santiago
santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amanhã, não perca a grande São Paulo. Povo abençoado da grande São Paulo. Amanhã, a continuação da poderosa campanha Deus Resolve Tudo, com pastor Davi Miranda Filho, na nossa sede no Brás, das 9 horas até o meio-dia, e a segunda concentração com o pastor Davi Miranda Filho, em Santo Amaro, zona sul da grande São Paulo, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro, na mesma rua da UPA de Santo Amaro. Amados irmãos, amadas irmãs, você que não tem o aplicativo da nossa igreja, baixe agora mesmo no seu celular, tablet, computador, iPad, o aplicativo Igreja Pentecostal Santificação Senhor, e ouça o que Deus está operando nesse ministério. E seja você, meu amado irmão, seja você, minha amada irmã, mais um a contar a benção para a glória de Jesus Cristo. Aqui no livro de Números 6:22 diz o modo de abençoar os filhos de Israel. E falou ao Senhor a Moisés, dizendo-lhe: habla Arão e a seus filhos, dizendo-lhe: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhe: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti, sobre a tua família, te dê a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, amados irmãos aqui do Facebook e do YouTube.